Então, boa noite aqui para vocês. Adentos rápidos. O Lucas ele não vai poder participar dessa aula porque ele não está se sentindo muito bem. E, portanto, essa aula vai ser só eu que vou dar. Perfeito. A aula de hoje, pessoal, ela é sobre variáveis e tipos de dados. E ela foi dividida, na verdade, em duas partes. Então, por hoje a gente vai ver a primeira parte sobre isso. E é muito importante que vocês entendam esse conceito de variáveis, porque ele é literalmente um dos conceitos que está presente em todas as linguagens de programação, em toda a lógica de programação como um todo. Então, eu vou explicar parte por parte e eu vou abrindo pequenos momentos para que vocês possam tirar dúvidas. E é importante que vocês tirem dúvidas durante esses momentos de fato. Então, vamos começar falando sobre variáveis. Para começar a falar sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre a memória RAM primeiro. Para quem não lembra o que é a memória RAM, ela é um componente eletrônico que existe dentro do seu computador, que guarda informações a respeito do que tudo que está acontecendo agora dentro do seu computador, tipo ao vivo. Então, por exemplo, vocês estão assistindo essa aula, talvez pelo Meet, quem está ao vivo, talvez pelo YouTube, quem está assistindo depois. Tanto o Meet quanto o YouTube, eles estão rodando nesse exato momento aí no computador de vocês. E para que isso aconteça, é importante que ele passe pelo processador e que ele esteja armazenado na memória RAM. Então, isso é a memória RAM. A gente vai aqui, para explicar o que são variáveis, a gente vai pensar na memória RAM como se ela fosse um armário de gavetas. Então, em um armário de gavetas da vida real, geralmente as pessoas guardam, né, em cada uma das gavetas, os objetos de acordo com sua categoria. Então, por exemplo, na primeira gaveta costumam guardar roupas, geralmente não camisas e calças, geralmente são mais roupa íntima. Na segunda gaveta, talvez ferramentas como tesouras, agulha, linha para poder costurar, coisas assim. E na terceira gaveta pode até ser algo como livros, revistas, mangás que a pessoa tenha. Mas geralmente existe essa separação do conteúdo das gavetas de acordo com a categoria dos itens. A memória RAM ela funciona de um jeito diferente. É como se ela fosse um armário de gavetas, mas cada gaveta guardasse um objeto diferente. Então, na primeira gaveta, por exemplo, na memória RAM, né? Na primeira gaveta eu poderia guardar apenas a calça, na segunda gaveta apenas a camisa, na quarta gaveta apenas uma tesoura e por aí vai. Então a memória RAM ela é como se fosse um armário com suas gavetinhas e cada gaveta só tivesse a capacidade de armazenar um único dado, uma única informação, um único objeto por vez. É impossível guardar mais de uma coisa em cada gaveta. Então, pensando na memória RAM como sendo um armário desse jeito, você talvez possa pensar, ok, quando eu for consultar a memória RAM, né, esse armário, o que eu vou fazer? Eu vou chegar, por exemplo, se eu quero a calça, eu vou chegar para minha CPU lá, que é quem está executando o programa, e vou falar, olha, pega a minha calça lá na primeira gaveta. Aqui no esquemazinho, né, a calça está na primeira gaveta. Ou então, pega a minha tesoura lá na terceira gaveta. Então eu posso me referenciar às gavetas pela ordem em que elas estão no armário. Eu posso. Só que, de certa forma, seria mais eficiente se eu fosse lá e eu colocasse rótulos no meu armário do que tem guardado em cada uma das gavetas. Então, por exemplo, na primeira gaveta eu coloco o rótulo da calça, na segunda gaveta eu coloco o rótulo da blusa e na terceira gaveta eu coloco o rótulo da tesoura. E aí, com base nisso, quando eu fosse pedir para alguém, para a CPU no caso, dizer: olha, eu quero que você busque minha calça. Eu não preciso dizer onde está o endereço da calça na memória RAM, ou seja, em qual gaveta está dentro do meu armário. Eu só vou dizer, traz lá a minha calça. E aí, não a CPU, na verdade, o compilador, né? Ele vai lá no teu armário e vai procurar onde é que eu coloquei o rótulo de calça. E aí, com base nesse rótulo, ele vai dizer, então a calça está aqui dentro. Ele vai pegar a calça e vai entregar para mim. Esses rótulos, essa forma de poder rotular, né, os endereços da memória RAM é o que a gente chama de variáveis. Então, veja que as variáveis, elas são literalmente uma forma de facilitar para o programador o jeito que ele gerencia a memória dele.
Porque se as variáveis elas fossem endereços mesmo, o endereço que está lá dentro da RAM, eu teria que fazer algo como, por exemplo, vá lá no endereço 1000 da memória RAM e pegue esse valor aqui para mim, esse dado aqui para mim. Para poder esquematizar isso melhor para vocês, a memória RAM ela é como uma tabela gigantesca, tá? Eu não sei o quanto que vocês chegaram a ver em informática, mas para o pessoal de engenharia da computação aí, a gente tem a matéria de OAC, a gente vai ver que a memória RAM é como se ela fosse uma tabela, em que a gente vai pegar todas as informações por meio das colunas e das linhas. Então, por exemplo, se eu quisesse uma informação a respeito, sei lá, do gênero, eu teria que dizer, se sem o uso de variáveis, né? Eu teria que dizer, vá lá na memória RAM, no endereço 1, 2 e pegue a informação do gênero para mim. Só que com o uso das variáveis, eu consigo rotular essas posições na memória. Eu consigo simplesmente dizer, vá lá na, vá lá na memória RAM e procure a posição que está rotulada como gênero e traga aqui para mim. E eu posso fazer isso com vários outros tipos de dados. Eu posso fazer isso com um dado referente à altura, ao nome. Tudo que eu preciso fazer é rotular. Abstraindo ainda mais, a gente tem que entender que a memória RAM ela é útil para a gente porque ela guarda dados a respeito do programa que a gente está rodando. Então, por exemplo, na memória RAM eu tenho aqui dados a respeito de uma pessoa, né? Idade, peso, nome. E esses dados, eles necessariamente eles vão precisar ter um tipo, né? Ou seja, esses dados que eu guardo, eles vão precisar ser um rótulo rotulado. Meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Eles precisam ser tipados. Por exemplo, eu tenho aqui um rótulo para idade, uma variável para idade. Faria sentido que essa variável para a idade, o valor que ela guarda, fosse, por exemplo, um texto escrito Ana Maria Machado? Isso não faria sentido, porque o nome da variável é idade. A gente entende que idade deve ser um número. Então, você não vai ler uma variável de idade e esperar que essa variável de idade guarde um texto de qualquer natureza. Da mesma forma, também não faz sentido eu colocar a idade com um valor tipo 2,5. Algumas pessoas tratam a idade em questão de anos e meses, mas no geral você quer saber a idade mesmo no seu valor inteiro. Então, geralmente você vai querer saber o valor da idade como 2 anos ou 3 anos. Você não vai querer saber se a pessoa tem 2 anos e 6 meses. Geralmente você só vai querer saber que ela tem 2 anos. Então, quando a gente trabalha com variáveis, a gente também precisa entender que elas guardam dados e esses dados eles possuem tipos específicos. E eu não posso fazer com que uma variável ela guarde um tipo de dado, um número, por exemplo, e depois tentar guardar lá com um valor de um texto. É importante que vocês entendam que isso não é uma especificidade só do C, tá? Existem algumas linguagens que funcionam de forma diferente e que elas permitem sim que ao longo da execução do programa uma variável ela guarde tipos de dados diferentes. Só que por baixo dos panos o que acontece é que meio que essas linguagens elas destroem aquela variável e reconstroem ela novamente em outro lugar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque como a gente vai trabalhar em uma linguagem como o C, que é uma linguagem que a gente diz que é estaticamente tipada, a gente não vai poder e nem vai precisar fazer isso. Então, guardem isso em mente. As variáveis, elas guardam dados e esses guardos possuem um tipo específico. Então, trazendo aqui para a linguagem C, né? Para a gente poder declarar uma variável qualquer, a gente precisa primeiro dizer qual é o tipo dessa variável, dizer o nome da variável e, se a gente quiser, a gente também pode declarar logo o valor que essa variável vai conter. Se eu não quiser declarar o valor de cara, eu posso simplesmente ir lá e dizer o tipo da variável e o nome da variável. Então aqui eu tenho um exemplo de programa em C, onde dentro da minha main eu tenho 3 variáveis, idade, peso e nome. Então, por exemplo, aqui idade eu declarei ele com o tipo int, mas para frente a gente vai ver sobre isso. Mas aqui eu estou indicando que essa variável ela é uma variável que guarda um valor do tipo inteiro. É basicamente isso.
Em C também a gente precisa ter em mente que o nome de uma variável, ele pode começar, deve ter somente letras, números e underline. E ele sempre tem que começar por uma letra ou por underline. E no máximo ter 256 caracteres. No geral, o recomendado é que você faça uma variável ali com menos de 32 caracteres, mas o C em si ele só te limita ali a 256 caracteres e nada mais do que isso. O que eu ia demonstrar aqui? Ah, com relação à questão dos nomes das variáveis. Então, por exemplo, se eu for declarar uma variável, eu não posso começar por um número, porque do contrário, ele já vai interpretar que eu estou tentando escrever um número aqui. E eu posso começar, né, por um underline, pelo C não tem problema, ou então simplesmente por uma letra. Observação aqui, depois de eu começar o nome da variável, eu posso colocar um número. Então, por exemplo, eu posso fazer um int idade 1, idade 2, idade 3 e por aí vai. Esse recurso é permitido. Eu não posso começar com um número aqui no início, porque senão o C ele vai tentar transformar o nome da variável em um valor numérico de fato, uma literal inteira. Perfeito. Dito tudo isso, uma vez que você cria uma variável, você pode reatribuir o valor dela. E quando você for reatribuir, você não precisa, obviamente, falar novamente qual é o tipo daquela variável, o tipo de dado daquela variável. Você pode simplesmente dizer, o nome da variável igual ao novo valor da variável. Então, aqui no exemplo, a gente declarou a variável idade com o valor 39 e depois a gente foi lá e reatribuiu o valor para a variável idade com o valor 40. Até aqui, alguma dúvida? É deveras importante que vocês tirem as suas dúvidas. Gaveta, certo dizer que uma gaveta de roupas pode ter uma camisa ou uma calça, mas não uma tesoura? Uma gaveta ou uma calça, mas não uma tesoura. Se você declarar, por exemplo, que aquela variável ela é do tipo roupa, você pode guardar um ou outro, mas você não pode guardar os dois ao mesmo tempo. E também não poderia guardar uma tesoura. Perfeito. Se não tem nenhuma dúvida até aqui, eu vou continuar. Mas eu peço que, se surgir alguma dúvida, vocês levantem a mão aí de vocês para que vocês possam perguntar. Perfeito. Bom, então agora que a gente falou sobre as variáveis, a gente vai começar a falar sobre os tipos de dados. É o seguinte, os dados eles podem ser classificados nos mais diversos tipos, nem tem como eu falar de todos eles até aqui. Porém, a gente pode classificar os tipos de dados em dois tipos, ou seja, tipos de tipos, por assim dizer. Existem duas classificações para os tipos de dados. Tem os tipos primitivos e tem os tipos derivados. Os tipos primitivos são os tipos de dados mais simples. Eles são chamados de tipos de dados atômicos. Então, um número sozinho, ele é um tipo de dado. Uma letra sozinha é um tipo de dado. Um valor lógico, o que é um valor lógico? É algo que pode assumir o valor de verdadeiro ou falso. Por exemplo, uma afirmação. Saber se essa afirmação é verdadeira ou falsa é um valor lógico, e isso também é um tipo de dado. Um tipo de dado derivado é um pouco mais complexo. Ele geralmente pode ser decomposto em outros tipos de dados menores. Então, uma data, por exemplo, ela geralmente é decomposta em dia, mês e ano. Ou seja, é um tipo de dado derivado. A mesma coisa sobre o endereço, que você pode decompor ali em país, estado, cidade, bairro, rua, número e por aí vai. E cor também. O caso de cor em específico é porque dentro da programação, geralmente a gente vai representar a cor como sendo uma junção de três números. Sendo que esses números vão representar as três cores primárias, que são vermelho, verde e azul. Vermelho, verde e azul. Então, essas três cores primárias elas vão ser quantificadas, por assim dizer, para que você possa misturar elas e transformar em todas as outras cores.
É um conteúdozinho assim um pouco mais avançado, mas eu resolvi colocar aqui também. Então vamos primeiro falar sobre os tipos primitivos em específico dentro da linguagem C. Então, o primeiro tipo de dado que a gente vai trabalhar é com relação aos números inteiros, são os números sem vírgula. Eles pertencem ao conjunto Z definido lá na matemática. Então, aqui, conjunto dos números inteiros. E aqui você consegue ver que são desde os números negativos até os números positivos, né? Que seria o conjunto dos números naturais. Então, basicamente, os números inteiros são números sem vírgula e podem ser negativos ou positivos, do menos até o mais infinito. Em C, para poder declarar um número inteiro, a gente usa a palavra-chave int. Ou seja, a gente coloca o tipo int, aí o nome da variável, igual ao valor. Então, por exemplo, int idade, int quantidade de patos nos meus bolsos, que no momento são igual a 2, int distância, int dias do ano, int ano atual. Não tem, existem variáveis que não tem como você ter uma vírgula, como por exemplo, int quantidade de filhos. Você não vai ter 2,5 filhos, um filho e 3/4 avos, sei lá. Você não vai ter um número racional representando esses tipos. No printf e no scanf, a gente usa o %d para poder indicar a presença de um inteiro. E isso a gente já conseguiu ver lá na aula passada, né? Se você queria ler um int, eu pedi para vocês fazerem atividade lá relacionada à academia, vocês iriam colocar o %d e o arroba e o nome da variável. E a mesma coisa também para você poder imprimir esse valor. Você quer indicar que você vai imprimir uma variável do tipo inteiro, você coloca um %d. Por que %d e não %i? Na realidade, se você colocar %i, também vai funcionar, tá? Só que o recomendável, no geral, é que você coloque, deixa só, entidade igual 8, printf, certo? Eu consigo colocar tanto o %d quanto o %i, e eu posso botar idade. Se eu tentar rodar, ele vai executar, ó, 8 e 8. Mas a preferência pelo %d em relação ao %i é o fato de que vão existir momentos no C em que ele vai tentar imprimir esse valor inteiro em outras bases matemáticas. Por exemplo, pode ser que ele tente imprimir esse número em binário. Eu não vou conseguir lembrar agora de um contexto específico em que isso poderia acontecer, mas já aconteceu um contexto específico em que isso me gerou um problema, e aí eu aprendi que é sempre importante você usar o %d. O %d ele indica que você está usando a base decimal, que são os números decimais lá que a gente aprende no nosso dia a dia e começa os algoritmos dele começam do 0 e vai até o 9. Mas existem outras bases. Existe, por exemplo, a base binária, que só tem 0 e 1, e por aí vai. O outro tipo de dado importante são os números com números flutuantes. São números com vírgula. No jargão matemático, a gente costuma dizer que os números com vírgula eles possuem um ponto flutuante. No jargão matemático, não. No jargão acadêmico, os números com vírgula são números com ponto flutuante. E eles representam um conjunto R, ou seja, um conjunto de números reais, que vai incluindo os números inteiros, -2 ou 1, incluindo até mesmo números que possuem uma vírgula, que no caso do C em específico a gente usa o ponto, porque é no padrão inglês. Então, por exemplo, -1.999, -1.25, são todos números racionais, reais. E também inclui os valores irracionais, tá? Então, por exemplo, o número de Euler, que é um valor irracional, ele também se inclui dentro dos números que você pode representar com ponto flutuante. E o número π. Em C, a gente tem duas palavras para poder declarar uma variável do tipo real. E essas duas palavras são tipo float e double. O float ele é usado para números de baixa precisão. Geralmente números que só vão até a quarta casa decimal. O que seria essa precisão? Veja aqui. Bora lá. Se eu declaro, por exemplo, int altura igual a 8. 8 não, 1.94.
Eu não preciso colocar muitos números depois do ponto, né? Depois da vírgula. Dois números já são mais do que suficientes. Então, se eu adicionar mais números aqui, eu vou estar adicionando uma precisão desnecessária. A precisão tem a ver com quantos números você tem depois da vírgula. Quanto mais números, mais preciso é o número que você tem e mais precisos vão ser os cálculos matemáticos que você vai precisar realizar com esses números. É importante vocês notarem, né? E é uma coisa que eu ainda não falei, que quanto mais algarismos um número tem, mais espaço na memória ele vai usar. Então o float, por exemplo, ele usa um espaço de apenas 2 bytes na memória. Isso é um conceito também de informática que eu espero que vocês já saibam, né? Na verdade, são 4 bytes. 4 bytes. Obrigado por observar. Então Não dá. ele vai. Então no caso o double deve ser 6. Então o float ele vai ocupar. Double é 8. Caraca, é o dobro. Nossa, preciso revisar esses conteúdos. Então, no caso, o float ele vai ocupar 4 bytes na memória, enquanto o double ele vai ocupar o dobro, que seria 8. E ele vai ser usado para casos em que você precisa de uma alta precisão. Ou seja, que vão ter muitos números depois da vírgula. Então, por exemplo, double tamanho de um grão de arroz em metros. Essa variável com certeza vai guardar muitos números depois da vírgula. Talvez não tantos assim, mas muitos números depois da vírgula. Bora botar em quilômetros. Pronto, agora sim, vão ser muitos números depois da vírgula. Então eu vou precisar de uma alta precisão, ou seja, eu vou precisar de um grande espaço em memória, no caso 8 bytes, para conseguir guardar esse valor. Na maior parte dos casos, aqui que a gente vai trabalhar, a gente vai poder usar somente o float, sem nenhum problema. Mas, mais para frente, à medida que os nossos exercícios forem ficando mais difíceis, muito provavelmente vai surgir uma ou outra situação em que o double vai ser mais adequado. Bom, no printf e no scanf, a gente usa %f para indicar tanto a existência de um float quanto de um double. Então, se você quiser ler um número real, você vai usar %f, né, que vem de float no caso, para poder ler. E se você quiser imprimir, você também vai usar o %f, tanto para o float quanto para o double. Você consegue usar em ambos os casos. Bom, um outro tipo também é em relação às caracteres. Reparem que por enquanto a gente está falando de caracteres. São apenas os símbolos de forma individual. Então, por exemplo, a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. Um simples ponto barra N, que no caso é o caractere de quebra de linha, que indica que uma linha está sendo quebrada. Um espaço em branco, as próprias aspas que eu estou usando aqui para poder representar. Barras, um acento sozinho e até mesmo caractere chinês. Tudo isso são caracteres. São um tipo de dado individual. A gente ainda não está falando do tipo de dado em conjunto, que são chamados de strings, e a gente vai ver na próxima aula. A gente está realmente falando só dos caracteres totalmente individuais. E bom, em C a gente usa a palavra-chave char para poder indicar que a gente está criando uma variável do tipo caractere. Então, a gente pode usar char letra igual a, char número igual 1. E nesse caso em específico, reparem, a gente está criando uma variável rotulada de número. E essa variável, ela guarda um caractere. E esse caractere representa o número 1. É importante que vocês saibam que esse char número igual a 1, por exemplo, é muito diferente desse int valor igual a 1. Veja bem, isso aqui é muito diferente disso aqui. Porque aqui está entre aspas. Eu estou indicando que é um caractere. Então, o tipo dele importa, viu? Se eu quiser depois, nesse número, eu posso colocar uma letra. Posso botar um A.
Mas eu não vou poder botar um valor 1. No caso do C em específico, ele vai permitir, porque o C tem um negócio chamado de tipagem fraca, ele faz conversões automáticas. Só que mesmo nesse caso aqui, o que ele vai imprimir não vai ser o número 1, tá? Só para eu poder demonstrar aqui para vocês. Se eu tentar imprimir %C número. Se eu tentar imprimir essa variável número aqui como um caractere, o que vai sair não é o número 1. Pelo menos pelo que eu lembre. Vai ser simplesmente um espaço vazio. Para provar que é um espaço vazio, eu vou dizer texto. Vou abrir aspas simples aqui dentro para poder indicar que está aqui dentro. E vou quebrar a linha. Tá, então basicamente o que você fez foi pegar esse número 1, converter em char e na tabela de caracteres, que é uma coisa que eu ia falar na próxima aula, o valor número 1 ele é convertido simplesmente para o caractere vazio. Então, entendam que o texto que contém o número 1, né, o caractere que contém o número 1 é diferente do valor número 1. Bom, eu meio que dei spoiler para vocês, mas tanto no printf quanto no scanf, a gente usa simplesmente %C para poder indicar que a gente está tentando imprimir ou receber um caractere. Então aqui eu tenho um pequeno programinha que no caso ele forma para formar sílabas, né? Que ele vai ter a primeira e a segunda letra, então ele lê a primeira letra, ele lê a segunda letra, e aí ele vai imprimir as duas letras juntas lado a lado, tentando formar a sílaba. E por fim a gente tem aqui os valores lógicos, que a gente chama de booleanos, tanto de forma acadêmica como também depois de forma profissional, porque booleanos é uma palavra meio que vem do inglês, pelo que eu me lembro, que representa simplesmente, significa simplesmente valor lógico. Os booleanos, eles são variáveis, são dados que assumem, como eu já falei anteriormente, apenas dois valores, ou verdadeiro ou falso. Então, em C, para a gente poder declarar o tipo bool, a gente precisa, uma variável do tipo bool, a gente precisa incluir uma biblioteca específica para isso, chamada de stdbool. Por quê? Daqui a pouco eu vou explicar. Mas, só para eu poder demonstrar, se eu tentar aqui, sem importar essa biblioteca, declarar, né, uma variável do tipo bool, o próprio VS Code ele vai indicar que tem um erro porque não existe um tipo bool na linguagem C. Para que isso funcione, eu teria que importar a biblioteca. Então, teria que fazer include std.bool.h. E pronto, a partir desse momento ele passa a reconhecer que de fato existe esse tipo. Só que o que acontece? A gente inclui essa biblioteca porque, como vocês devem imaginar, o C não possui isso por padrão. Por padrão, no C puro, ele entende que se um valor é igual a zero, ele é falso. E se for diferente de zero, ele é verdadeiro. Então, para o C, números representam literalmente os booleanos já por padrão. E aí ele simplesmente vai testar. Esse número é igual a zero? Se sim, ele já está representando falso. Se não, pode ser inclusive até -1. Para o C ele vai estar representando verdadeiro. Só que aqui nas nossas aulas, como a gente não está no curso de C, e sim de lógica de programação, usem, por gentileza, a biblioteca stdbool para poder representar os valores booleanos. O código fica muito mais legível, tá? Então, posso colocar aqui um true. O código ele fica muito mais legível e entender que essa variável está guardando um valor falso ou então um valor verdadeiro. Beleza? Nossa, que falta o Lucas está fazendo, mano. Certo, mais um espaçozinho aqui para dúvidas. Por favor, me confirme se vocês entenderem. Falando de comandos lógicos, por que isso?
Na verdade, o teu código tá errado, o Astral, e ele não ia imprimir nada. Bom que você percebeu a tempo. Beleza. Até o momento, pessoal, nenhuma dúvida acerca desses pontos? Muito bom, muito bom. Pessoal inteligente. Eu espero que realmente estejam sem dúvidas, tá? Porque se vocês não conseguirem compreender esses conceitos por agora, mais pra frente vai ser um pouco difícil conseguir trabalhar eles com vocês. Então vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre expressões e operações, que seria, no caso, a parte final desse slide. Então vamos começar com a definição matemática de expressões, né? Na matemática, as expressões elas são representações de uma sequência de cálculos que produzem um valor. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa expressão. Eu espero que vocês lembrem como se fazem, né? A gente tem uma ordem de prioridade. Como primeiro a gente iria começar aqui pela multiplicação ou pela divisão, já que elas têm a mesma prioridade. E depois de fazer esses cálculos, ele iria produzir um resultado aí que eu não vou saber qual é, porque a gente tem uma divisão com vírgula aqui que eu não vou me dar o trabalho de calcular de cabeça agora. Mas daria um resultado, daria um valor que vocês provavelmente sabem que seria um número com vírgula nesse caso, já que a gente tem uma divisão não inteira. Em C, a gente consegue fazer as mesmas coisas, até porque uma linguagem de programação, queira ou não, usa muitos conteúdos de matemática, né? Só que em C, a gente precisa substituir a multiplicação pelo asterisco, o símbolo normal da multiplicação pelo asterisco, e o símbolo normal da divisão pela barra, tá? No caso, eu acho que é a barra normal, eu nunca lembro qual é a barra normal e qual é a invertida. E a gente ainda tem uma outra operação adicional dentro do C, que é uma operação que calcula o resto da divisão. E ela tem um operador porcento, tá? Então, aqui no exemplo, né, a gente tem uma entidade e aí tem todo um cálculo para poder calcular essa idade. Inclusive, esse cálculo ele ia dar um resultado decimal e esse resultado decimal ia ser guardado em um int. Mas aí, como é um int, ele só ia pegar a parte decimal, ele não ia pegar a parte depois da vírgula. É uma coisa que eu vou ter que explicar posteriormente para vocês, provavelmente na próxima aula, sobre a questão da conversão que o C faz automaticamente. E a gente também tem aqui, né, uma variável chamada de resto de 5 por 2, ou seja, o resto é divisão de 5 por 2, que no caso a gente está representando, né, 5 por 102, a gente está usando o cálculo de módulo aqui, e esse resultado iria dar 1. Então, essa variável, o resto de 5 por 2, iria guardar o valor de 1 após o cálculo. E é isso, é basicamente isso. Cara, ainda sobrou muito tempo de aula. Então, eu vou demonstrar aqui um pouco mais para vocês sobre as expressões, porque eu realmente acreditei que tudo isso aqui ia cobrir um tempo um pouco maior, até porque dessa vez foram tipo 30 slides. Então, eu vou demonstrar aqui um pouquinho melhor para vocês com relação à questão das expressões, que funciona assim. Vamos criar uma calculadora. Então, eu vou criar dois números aqui, int a e b. Inclusive, um detalhe importante em C é que você pode declarar as variáveis assim, tá? Você pode ir só colocando os números delas, os nomes delas. Aqui eu estou declarando duas variáveis. Uma variável chamada A e outra variável chamada B. Um detalhe também importante é que eu já posso também atribuir valor aqui dentro. Então, por exemplo, posso dizer que B é igual a 0, que A é igual a 8. Posso fazer isso. Mas por enquanto a gente não vai fazer. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é uma calculadora. Uma calculadora, geralmente, ela calcula o resultado entre dois números. Então, vou ter aqui esses dois valores. E aí eu vou ler os valores. Porcento D. Primeiro, o valor de A. Meu Deus. Scanf. E depois o valor de B. Porcento D. Perfeito. E depois eu vou tentar imprimir o valor resultante. Porcento D. Observem que como eu, por enquanto, eu vou trabalhar só com soma,
eu vou simplesmente imprimir a soma desses dois valores. Então eu posso botar aqui A mais B. Executando o meu programa, eu não botei para imprimir nada, né? O ideal seria que eu fizesse isso aqui. printf. Diga um número. Vou dar um espaço aqui para que printf. Diga outro número. Perfeito. Então vou botar o programa para rodar novamente, beleza. Diga um número 8, diga outro número 9. É simples. Depois disso, ele vai imprimir o resultado 17 para mim. Porém, eu posso elaborar ainda mais essa calculadora. Vamos supor que seja uma calculadora de cálculo de área. Não, cálculo de área é uma coisa muito simples. Vamos supor que seja uma calculadora que calcula o volume de um cilindro. Então, além dessas duas variáveis aqui, eu vou ter uma outra variável que eu vou chamar de π, e eu vou dizer que o valor dela é 3.14. No caso, como usa uma vírgula, vou usar float π igual a 3.14. Perfeito. Então, não sei se vocês lembram, mas para calcular o volume de um cilindro, primeiro eu preciso do valor do raio da base. Diga o tamanho do raio da base e depois a altura. Diga a altura. Perfeito. Agora eu vou calcular o volume. Então o cálculo do volume seria basicamente, eu vou usar aqui π, eu vou multiplicar esse π pelo quadrado da área da base, que no caso está guardado na variável a. Então vai ser a vezes a. E depois eu vou multiplicar isso daqui. Precisa dividir? Não, não precisa. Depois eu vou multiplicar isso daqui pela altura, que está guardada na variável b. Então, esse meu programa que eu acabei de criar aqui, que calcula o volume de um cilindro, ele basicamente vai pegar o tamanho da base, vai multiplicar por ele mesmo, simulando ali, né, a exponenciação, né, elevado ao quadrado. Vai multiplicar pelo π, que por enquanto é só 3,14, e depois vai multiplicar pela altura. Simples assim. Então, executando aqui o comando, vamos supor que seja 10 centímetros e uma altura de 30 centímetros. O que eu fiz de errado? Ah, tá. Um detalhe que eu não observei é que como o resultado dessa operação aqui, ele vai ser um float, devido ao fato de que eu estou multiplicando por um float. Então, se eu tentasse fazer só 1% na saída, ele ia imprimir só o porcento, só a parte inteira. Então, tentando novamente com os mesmos valores. Agora foi. Então agora ele está imprimindo perfeitamente o resultado. Que no caso deve ser algo aproximadamente ali de 9.420 centímetros cúbicos. Então vocês conseguiram entender com relação à questão das expressões. Um detalhe também importante é que as expressões elas seguem as mesmas regras matemáticas. Então, se eu fizesse uma soma aqui, primeiro C ele iria priorizar a multiplicação e depois ele iria priorizar a soma. E também ele sempre vai priorizar o parênteses. Então, é regra básica das expressões matemáticas. Primeiro parênteses, depois as multiplicações, depois as somas e por aí vai. Beleza, então. Cara, eu acreditei que esse conteúdo, por ser extenso, muito provavelmente talvez vocês tivessem dúvidas. E levando em consideração a questão do tempo das dúvidas e o fato de que na última aula eu acabei extrapolando um pouquinho o tempo. Sim, se você sabe a fórmula do cálculo que você vai saber, que você vai fazer, você pode utilizar essa fórmula dentro do C para poder replicar o cálculo. Então, por exemplo, mais para frente, quando a gente falar sobre
a matemática, a biblioteca Math, que te dá a possibilidade de calcular a exponenciação e a raiz quadrada, a gente vai poder trabalhar com o cálculo de Bhaskara, por exemplo. E um computador faz Bhaskara em milésimos de segundos. Na verdade, nem milésimos, né? Menos do que milésimos. Microsegundos. Bom, dito isso, então, voltando aqui, o conteúdo está concluído. E temos aqui os 3 exercícios. A primeira questão é para você criar uma calculadora que ela só faz operações de soma. Então, é mais ou menos aquele programinha que eu exibi ali, que ele faz um cálculo simples somente com 2 variáveis, só que somente soma. E ela deve pedir 2 números para o usuário, né? Você vai usar o scanf 2 vezes. E depois ela deve receber o resultado da soma. Só que o ponto é que esse resultado sempre tem que estar errando por 2 a menos. Então, por exemplo, a soma correta de 4 mais 5 é 9. Só que como a calculadora ela vai estar errando sempre por 2 a menos, ela vai exibir como resultado o número 7. E por aí vai. Na segunda questão, você vai criar uma calculadora de IMC, é uma coisa muito simples. Vai receber a altura e o peso do usuário e vai exibir o IMC dele como resultado. Então, se você não sabe, o cálculo de IMC é basicamente o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, você vai pegar a altura, você vai pegar o peso do usuário, você vai fazer 2 scanfs também. Você vai elevar a altura ao quadrado e depois você vai dividir o valor do peso pelo resultado. Na terceira questão, você vai criar um programa que recebe 2 números inteiros e depois vai exibir o resultado da divisão entre esses 2 números inteiros e também o resto da divisão desses 2 números inteiros. Então, nesse caso, você vai fazer uma divisão e uma operação de módulo. Vocês vão usar esse operador aqui, ó. Eu explico aqui, o operador de módulo que calcula o resto. Então, vocês vão calcular o resto dessa divisão e vão exibir ambos os valores. Beleza, então. Pessoal, essa aula fica por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês.